Meu nome é Eliane. Hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida. E vou lhe contar tudo neste relato. Desde cedo eu aprendi a calar, a engolir o que me feria, a sorrir mesmo quando por dentro eu estava desmoronando. Cresci em uma casa simples no interior de Minas Gerais, onde o cheiro de café fresco pela manhã misturava-se ao barulho do rádio antigo do meu pai. A vida parecia tão normal, tão comum, que eu jamais imaginei que um dia minha própria voz seria sufocada por alguém que dizia me amar. Eu tinha 40 anos, mas me sentia com o peso de 80. Meu marido. Aquele homem a quem confiei meus sonhos, minha juventude e minhas esperanças, tinha se tornado a sombra mais cruel da minha existência. Ele me chamava de louca. Repetia isso como quem repete uma oração, só que não para me abençoar, mas para me destruir. Você é louca, Eliane. Imagina coisas, inventa dramas. Ninguém mais te aguentaria. Essas palavras ecoavam dentro da minha cabeça como martelos que me esmagavam a alma. E eu acreditava. Acreditava porque a solidão era o meu maior medo. Acreditava porque tinha vergonha de admitir que o amor que eu idealizei tinha virado prisão. O silêncio da nossa casa era cheio de gritos mudos, cheios de acusações e manipulações que ninguém mais via. Por fora, éramos o casal normal. Vizinhos cumprimentavam, parentes elogiavam a mulher dedicada. Mas por dentro eu me despedaçava. Lembro do cheiro da comida queimando uma noite, porque fiquei parada na cozinha, imóvel, enquanto ele despejava sobre mim um monólogo cruel. O arroz queimou, a panela estourou fumaça, mas eu não conseguia me mexer. Só ouvia: louca, você é louca. Quem vai te querer? Quem vai te suportar? E aquelas palavras grudavam na pele, mais fortes do que qualquer tapa poderia ser. Mas sabe, mesmo na escuridão, sempre há um sopro de esperança. E eu guardava em mim uma fé teimosa, uma fé em Deus que nunca me deixou desistir. Eu dobrava meus joelhos à noite, chorava baixinho, e pedia: Senhor, me mostra que minha vida ainda pode ser diferente. Me mostra que eu não estou condenada a viver apagada. Naquele tempo, eu ainda não sabia, mas Deus já estava preparando o meu recomeço. Se essa história dessa mulher está tocando seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E se você conhece alguém que também precisa ouvir algo assim, compartilha. Às vezes, uma história simples pode transformar um dia inteiro. Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração. Sabe o que mais doía? Não eram apenas as palavras dele. Era a forma como ele me fazia duvidar da minha própria sanidade. Eu falava que estava triste, ele dizia: você inventa drama. Eu reclamava que me sentia sozinha, ele ria e respondia: com tanta gente no mundo, você acha que só eu te abandono? E assim, pouco a pouco, fui acreditando que talvez o problema estivesse mesmo em mim. Eu olhava no espelho e já não reconhecia quem eu era. Meus olhos antes tão vivos pareciam vazios, meu sorriso tinha desaparecido, e até minha postura mostrava o peso de anos curvada pelo desprezo. Eu tentava ser a esposa perfeita, comida pronta, casa limpa, dedicação sem limites. Mas nada bastava. Nunca era suficiente. E, se eu ousasse reclamar, vinha aquela frase cruel: você é louca, Eliane. Mas havia algo dentro de mim que se recusava a morrer. Talvez fosse minha fé. Talvez fosse minha lembrança de menina, quando acreditava que o mundo era cheio de cores. Talvez fosse só uma fagulha de esperança. Eu sei que todas as noites, depois que a casa se calava,
eu ajoelhava no quarto e falava com Deus. Chorava baixinho para não acordar ninguém. Pai, se o Senhor me ouve, me mostra que ainda existe amor verdadeiro. Não me deixa morrer acreditando que a vida é só isso. E foi numa dessas noites, em meio ao silêncio, que algo dentro de mim começou a mudar. Não foi um milagre imediato, não foi uma resposta audível, mas uma sensação de que Deus me dizia: Filha, você não é louca. Você só está ferida. E eu ainda tenho planos para você. Essas palavras, mesmo que apenas no meu coração, acenderam uma chama que eu achei que estivesse apagada. No dia seguinte, pela primeira vez em muito tempo, eu decidi me arrumar não para ele, mas para mim. Coloquei um vestido simples, passei um batom suave e prendi o cabelo de um jeito que me deixava mais leve. Quando ele chegou em casa e me olhou de cima a baixo, soltou uma risada irônica. Tá se arrumando pra quem, hein? Louca. Mas, naquele instante, em vez de sentir vergonha, eu senti algo diferente. Como se, por trás da dor, surgisse uma força que eu não lembrava que existia. E é aqui que a minha história começa a tomar um novo rumo. Porque, quando uma mulher encontra coragem para se olhar de novo com carinho, nada pode deter o que Deus já está preparando. Aquele dia em que me arrumei só para mim foi como uma faísca escondida que acendeu. Eu ainda não tinha coragem de enfrentar tudo, mas senti que alguma coisa estava mudando dentro de mim. Talvez você que me escuta já tenha passado por isso. Quando a gente olha no espelho e mesmo em meio às feridas, enxerga uma pontinha de vida pedindo para florescer de novo. Foi nesse período que conheci a Marina, minha vizinha nova. Ela tinha acabado de se mudar para a rua de trás, e diferente de mim, parecia carregada de uma energia boa. Sempre sorridente, com aquele jeito de quem acredita que o mundo ainda vale a pena. Um dia, enquanto eu voltava da padaria com o pão quente na sacola, ela me chamou no portão. Você é a Eliane, né? Sou a Marina, prazer. A simplicidade dela me desconcertou. Eu, acostumada a me encolher, quase não sabia como responder. Mas acenei e sorri de leve. Foi o suficiente para ela continuar. Qualquer hora aparece para um café. Gosto de gente de verdade, sabe? E acho que você tem uma luz diferente nos olhos. Essas palavras mexeram comigo. Ninguém me elogiava havia anos. Em casa, tudo que eu ouvia era crítica. Mas ouvir de uma estranha que eu tinha luz nos olhos. Aquilo caiu no meu coração como um bálsamo. Nos dias seguintes, aceitei o convite dela. Lembro até hoje do cheiro do café fresco na cozinha da Marina. Enquanto eu mexia a colher no copo, desabafei como nunca tinha feito antes. Contei das palavras duras que escutava, do vazio que sentia. E, pela primeira vez, alguém não me disse que eu estava exagerando. Ela apenas colocou a mão sobre a minha e falou: Eliane, isso não é amor. Amor não destrói. Amor não te chama de louca, amor te levanta. Você merece mais. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim. Eu nunca tinha ousado pensar assim. Sempre achei que era minha obrigação suportar, que a vida era isso mesmo. Mas Marina plantou uma sementinha no meu coração. E se eu realmente merecesse mais? Foi nesse mesmo período que comecei a buscar ainda mais em Deus uma resposta. Eu ia à igreja, sentava no último banco e chorava em silêncio. Às vezes, parecia que o pastor falava diretamente para mim quando citava versículos sobre libertação e recomeço. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu repetia aquilo como quem segura um fio fino para não cair no abismo. E foi nesse espaço de dor e esperança misturadas que minha vida começou a dar uma volta inesperada. Porque, num simples encontro, eu conheci alguém que mudaria meu destino. A vida tem um jeito curioso de colocar pessoas no nosso caminho exatamente quando mais precisamos.
Foi em uma tarde chuvosa que Marina insistiu para eu ir com ela até uma pequena livraria do centro da cidade. Eu hesitei, como sempre fazia. Mas algo dentro de mim dizia: vai, Eliane. Sai desse castelo. Entramos naquele lugar acolhedor, com um cheiro de papel antigo e café moído. O som da chuva batendo no telhado de zinco parecia uma música de fundo. Eu caminhava entre as estantes, passando os dedos pelas lombadas dos livros, quando ouvi uma voz firme e ao mesmo tempo suave perguntar: posso ajudar em algo? Levantei os olhos e vi um homem de olhar sereno, cabelos já com fios grisalhos e um sorriso discreto. Marina, apressada como sempre, respondeu antes de mim: ah, pode sim. Essa aqui é minha amiga Eliane. Ela precisa de algo para aquecer o coração. Fiquei sem graça, mas ele sorriu de um jeito tão humano, tão respeitoso, que não me senti exposta. Então acho que tenho o livro certo, disse, entregando-me um exemplar de capa azul. É sobre recomeços. E todos nós, cedo ou tarde, precisamos de um ponto. Saí da livraria com o livro nas mãos e uma sensação estranha no peito. Não era paixão, não era encantamento imediato. Era algo diferente. Como se uma porta esquecida tivesse sido entreaberta. Nos dias seguintes, voltei mais vezes à livraria. Primeiro para agradecer, depois porque encontrei nele uma escuta que eu nunca tinha tido. Seu nome era André. Diferente de tudo que eu conhecia, ele falava comigo olhando nos olhos, sem pressa, sem julgamento. Eu me sentia vista. Uma vez, enquanto eu folheava um livro qualquer, ele me perguntou: Eliane, você acredita que merece ser feliz? As lágrimas vieram antes da resposta. Baixei a cabeça e murmurei: eu não sei mais no que acreditar. Ele não disse nada. Apenas me ofereceu um lenço e deixou o silêncio acolher minha dor. A cada encontro, algo dentro de mim se curava. Ainda que timidamente, comecei a enxergar que a vida podia ser mais do que a prisão emocional em que eu vivia. Eu ainda voltava para casa e ouvia as mesmas palavras cruéis, ainda enfrentava o olhar de desprezo do meu marido. Mas, agora, existia um contraponto. Alguém que, sem pedir nada em troca, me mostrava que eu não era louca. Eu era apenas uma mulher machucada, mas ainda capaz de amar e ser amada. Naquela época, eu não sabia onde tudo aquilo ia dar. Mas uma coisa estava clara: meu coração já não era o mesmo. E uma mulher que desperta para si mesma nunca volta a ser quem era antes. Cada visita àquela pequena livraria se tornava uma pausa no peso que eu carregava em casa. André tinha um jeito calmo de falar, como se o mundo inteiro pudesse desacelerar quando ele estava por perto. Era diferente de tudo o que eu conhecia. Eu estava acostumada a ser diminuída, chamada de louca, de exagerada. Mas com ele, eu simplesmente era Eliane. Nada mais, nada menos. Numa tarde, enquanto a chuva voltava a cair, eu estava sentada perto da janela da livraria. André trouxe 2 xícaras de café fumegante. Sentou-se à minha frente e perguntou: Eliane, o que você mais deseja na vida? A pergunta me pegou de surpresa. Engoli em seco, apertei as mãos, e depois de um silêncio longo, respondi: desejo só ser feliz. Não precisar ter medo das minhas próprias palavras. Não ser chamada de louca cada vez que sinto algo. Ele me olhou com tanta ternura que meus olhos marejaram. Você não é louca, disse ele, firme. Loucura é viver preso numa vida que mata aos poucos. Mas você, Eliane, você ainda tem vida nos olhos. Aquelas palavras ficaram gravadas em mim como um selo. Pela primeira vez em anos, senti que alguém acreditava em mim. E isso começou a mexer com minha alma. Em casa, a realidade seguia dura. Meu marido continuava com as provocações, o desprezo, as frases que me feriam.
Mas algo dentro de mim já não absorvia tudo da mesma forma. Eu lembrava das palavras de André, lembrava da mão amiga de Marina, lembrava das minhas orações à noite. Aos poucos, eu estava recuperando uma parte de mim que pensei ter desaparecido para sempre. Um dia, durante o jantar, ele olhou para mim e, rindo, disse: "Arrumando demais o cabelo, hein? Vai sair por aí achando que ainda tem idade? Louca!" Mas, pela primeira vez, eu não abaixei a cabeça. Respirei fundo, olhei nos olhos dele e respondi: "Eu posso ter 40 anos. Mas ainda tenho o direito de me sentir viva." O silêncio que se fez naquela mesa foi pesado. Ele ficou sem reação, e eu tremia por dentro. Não era coragem completa ainda, mas era o início de uma nova postura. E sabe o que mais? Eu me senti vitoriosa. Naquela noite, ao me deitar, orei em silêncio: "Senhor, obrigada. Obrigada porque ainda existe força em mim. Obrigada porque sei que não estou só." E, no fundo do meu coração, eu já sabia: algo maior estava acontecendo. Não era apenas sobre um novo amigo ou uma vizinha atenciosa. Era Deus me lembrando que eu ainda podia recomeçar. As mudanças dentro de mim eram sutis, mas reais. Eu me via diferente diante do espelho, como se uma parte adormecida da minha alma começasse a despertar. Ainda assim, o medo não desaparecia de um dia para o outro. O peso das palavras do meu marido ainda estava ali, tentando me puxar para baixo, me lembrar das correntes invisíveis que me prendiam. Mas eu já não era a mesma mulher calada de antes. Marina percebeu isso primeiro. Um dia, enquanto tomávamos café juntas, ela me disse sorrindo: "Eliane, seus olhos estão voltando a brilhar. Eu sabia que você tinha algo especial escondido aí dentro." Balancei a cabeça, tímida, mas respondi: "Eu ainda tenho medo." Ela segurou minha mão e apertou com firmeza: "O medo faz parte. Mas coragem não é ausência de medo, é seguir mesmo tremendo." Essas palavras me acompanharam nos dias seguintes. E André, com sua delicadeza, também contribuía para esse processo. Numa tarde calma, na livraria quase vazia, ele me contou sobre sua própria vida. Disse que também tinha passado por momentos em que se sentiu apagado, desacreditado. Mas que descobriu na fé e no amor próprio uma forma de se reconstruir. A gente precisa se permitir viver de novo, Eliane. A vida não acaba só porque alguém tentou nos diminuir. Naquela hora, senti que Deus falava comigo através dele. Eu fechei os olhos por um instante e pedi em silêncio: "Senhor, me dá força para acreditar que ainda existe amor verdadeiro para mim." Os dias em casa, no entanto, continuavam sendo um teste. Meu marido parecia sentir que eu estava mudando, e isso o incomodava. Uma noite, ele chegou mais irritado que o normal. Eu tinha feito um prato simples de frango com arroz, e ele olhou com desprezo: "Até para cozinhar você é medíocre. Louca, acha que alguém ia comer isso?" Por um instante, senti a velha vontade de chorar e me encolher. Mas dessa vez, não. Dessa vez, respirei fundo, encarei-o e disse: "Pode não ser a melhor comida, mas foi feita com dignidade. E eu mereço respeito." Ele riu, debochado, e saiu batendo a porta. Meu coração disparou, minhas mãos tremiam, mas dentro de mim uma chama queimava. Eu finalmente tinha me defendido. Naquela noite, deitada em minha cama, pensei em como Deus estava me dando pequenas vitórias. Talvez para alguns fossem detalhes, mas para mim eram conquistas gigantes. Eu estava recuperando minha voz, e junto dela, minha dignidade. E foi nesse período de luta interna e pequenos recomeços que algo começou a florescer entre mim e André. Não era só amizade. Era algo mais profundo, silencioso, mas cheio de vida. Algo que eu temia,
mas ao mesmo tempo desejava com toda a força do meu coração. O coração de uma mulher é como um jardim, mesmo quando parece seco e abandonado. Basta um sopro de cuidado para que flores comecem a brotar de novo. Foi assim que me senti naquele período. Eu ainda carregava as marcas das palavras que me chamavam de louca. Ainda enfrentava dias pesados em casa, mas havia algo novo dentro de mim, uma esperança tímida. Porém, viva. André se tornava cada vez mais presente na minha rotina. Não de maneira invasiva, mas como um porto seguro. Um dia, ao me ver entrar na livraria com o semblante abatido, ele não perguntou nada. Apenas trouxe uma xícara de chá de erva doce e disse: às vezes, a gente não precisa de respostas. Só de descanso. Essas pequenas atitudes mexiam comigo. Eu não estava acostumada a ser cuidada. Em casa, tudo que eu recebia era crítica. Mas ali, alguém se importava com meu silêncio. Eu me perguntava: será que Deus está me mostrando algo através desse homem? Numa tarde de sábado, Marina me convidou para ir a uma feira no centro. Eu aceitei, e claro, passamos pela livraria. André estava organizando alguns livros e sorriu quando nos viu. Conversamos por um tempo, e quando Marina se afastou para olhar uns romances, ele me disse em voz baixa: Eliane, você já pensou em como merece ser amada? Meu peito disparou. As palavras dele foram como flechas certeiras. Baixei o olhar, nervosa, e respondi quase sussurrando: Eu? Eu nem sei mais o que é isso. Ele colocou a mão sobre o balcão, sem me tocar, mas com firmeza na voz: Amor não é prisão, nem humilhação. Amor é paz. Aquela frase ecoou em mim durante dias. À noite, sozinha, repeti para mim mesma: Amor é paz. Amor é paz. Era como uma oração, um mantra, uma promessa de que eu ainda poderia viver diferente. Mas a mudança dentro de mim não passava despercebida em casa. Meu marido começou a desconfiar. Uma noite, enquanto eu arrumava a mesa, ele me olhou fixamente e disse: Tá diferente, Eliane. Até parece que anda sorrindo por aí. Quem é? Meu corpo gelou. O medo me tomou de assalto. Mas respirei fundo e respondi: Não tem ninguém. Só estou cansada de viver como se fosse invisível. Ele bufou, riu de forma amarga e disse: Você nunca vai ser nada além de uma mulher louca. As lágrimas escorreram, mas dessa vez não em silêncio. Eu chorei em voz alta, como se aquele pranto fosse também uma libertação. E no fundo, eu sabia. Eu não podia mais viver aprisionada naquela mentira. Foi nessa mistura de dor e coragem que compreendi: algo novo estava começando. E, por mais que eu temesse, o amor verdadeiro já estava batendo à porta do meu coração. Depois daquela noite em que chorei em voz alta, algo dentro de mim se rompeu de vez. Era como se as lágrimas tivessem lavado anos de silêncio forçado. Eu não estava pronta para uma ruptura definitiva, mas já não cabia mais naquele espaço de dor. O que me segurava antes era o medo, mas agora eu começava a sentir que a coragem crescia, mesmo que devagar. No domingo seguinte, decidi ir sozinha à missa da manhã. Entrei na igreja ainda com o rosto marcado pelo cansaço, mas ali encontrei um refúgio. O cheiro de incenso, os bancos de madeira rangendo sob os fiéis, o canto suave do coral. Tudo me envolvia como um abraço. Quando o padre disse: Deus não nos fez para viver em cadeias, mas para sermos livres em amor, senti que aquelas palavras eram para mim. Chorei outra vez, mas dessa vez de esperança. Depois da missa, Marina estava à minha espera no portão. Me abraçou forte e falou: Eliane, você já está diferente. Tá nascendo de novo. Sorri entre as lágrimas, e pela primeira vez eu mesma acreditei nisso. Os dias seguintes foram de pequenos gestos de libertação. Comecei a cuidar mais de mim, passei a caminhar no fim da tarde,
a usar perfumes que tinha guardado há anos, a escrever em um caderno meus sentimentos. Cada palavra escrita era como um grito que finalmente encontrava saída. E André. André. Ele permanecia ao meu lado, com aquela paciência infinita. Um dia, ao me ver entrar na livraria, ele me entregou uma pequena flor prensada dentro de um livro e disse: essa flor parecia morta, mas foi preservada. Continua bela, apesar do tempo. Você me lembra isso? Meu coração acelerou. Eu nunca tinha ouvido algo tão doce dirigido a mim. Baixei os olhos, sem coragem de encarar o dele, e apenas murmurei: obrigada. Mas não era só gratidão. Eu senti algo nascer dentro de mim, algo que eu tinha medo de nomear: amor. E junto com ele vinha uma culpa silenciosa, porque ainda estava presa a um casamento doente. Eu perguntava a Deus em oração: é pecado desejar um amor que me respeite? É errado sonhar com paz? E no silêncio da madrugada, eu sentia como se ele respondesse: filha, eu te fiz para ser amada, não para ser destruída. Enquanto isso, em casa, meu marido percebia minha distância. Passava a me vigiar com olhares duros, como se quisesse me prender ainda mais. Uma noite, ele me encarou e disse: você anda diferente? Tá se achando melhor que eu? Meu coração disparou, mas, com calma, respondi: não estou me achando nada. Só estou tentando me reencontrar. Ele riu, debochado, mas por dentro eu sabia. Aquela resposta era um marco. E foi nesse clima de tensão e renascimento que meu coração começou a entender: a vida estava me oferecendo uma escolha. E eu precisava decidir se seguiria na prisão das palavras que me matavam ou se teria coragem de viver o amor e a paz que Deus colocava no meu caminho. Cada passo que eu dava em direção a mim mesma parecia despertar ainda mais a fúria do meu marido. Ele já não gritava tanto, mas as palavras afiadas continuavam lá, tentando me cortar por dentro. Eu percebia que a cada vez que ele me chamava de louca, a força daquelas palavras diminuía um pouco. Não porque ele tivesse mudado, mas porque eu já não acreditava nelas. Eu tinha descoberto uma nova voz dentro de mim, a minha própria. Uma tarde, voltei da padaria e encontrei Marina sentada na calçada, me esperando. Ela me abraçou e disse: amiga, você não percebe? Você tá renascendo. Tá ficando mais bonita, mais forte. Eu ri, meio sem jeito, mas confessei: eu ainda tenho medo. Medo de me libertar e não saber para onde ir. Ela apertou minha mão e respondeu: quando a gente decide ser feliz, Deus abre caminho onde parecia não ter saída. Essas palavras ecoaram em mim naquela noite. E, como se fosse uma confirmação, encontrei André no dia seguinte. Estava ajeitando uns livros quando me viu entrar e sorriu daquele jeito calmo. Sem rodeios, disse: Eliane, eu oro por você. Peço a Deus que te dê coragem. Porque você merece conhecer o amor de verdade. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não sabia como reagir. Apenas sussurrei: André, eu nem sei se acredito que ainda posso amar. Ele se aproximou um pouco mais, mas sem ultrapassar a linha do respeito, e respondeu: o amor não pergunta idade, não pergunta passado. O amor só pede espaço para existir. Saí dali com o coração em chamas. Eu não podia negar o que estava nascendo dentro de mim. Mas a culpa ainda me perseguia. Eu dobrava os joelhos todas as noites e perguntava a Deus: será que é certo? Será que mereço isso? E no fundo do meu coração, sentia uma paz estranha, como se ele me dissesse: você merece sim. Porque eu não te criei para viver apagada. Em casa, a tensão aumentava. Meu marido percebia meu silêncio, meu distanciamento, e tentava me controlar ainda mais. Uma noite, lançou um olhar frio e disse: você nunca vai ter coragem de me deixar. Você não é nada sem mim. Mas,
Dessa vez, as palavras dele não entraram em mim como antes. Olhei firme e respondi: eu já sou alguma coisa. Eu sou Eliane. E Deus está comigo. Ele se calou. O silêncio daquela resposta ecoou pela casa. Meu corpo tremia, mas minha alma estava em paz. Eu sabia que tinha dado um passo sem volta. E naquele momento, compreendi: a libertação não começa quando a gente sai da prisão. Começa quando a gente para de acreditar no carcereiro. Depois daquela noite em que enfrentei as palavras dele com firmeza, algo dentro de mim se libertou. Não era ainda a saída, mas era como se eu tivesse rompido a corrente mais grossa que me prendia. Pela primeira vez em anos, dormi sentindo paz. E quando acordei, percebi que meu coração já não pertencia à escuridão. Ele estava pronto para algo novo. Naquele dia, voltei à livraria. André me recebeu com aquele sorriso discreto que parecia enxergar além das minhas dores. Eu estava nervosa, o coração acelerado, mas precisava falar. André, eu tenho medo do que estou sentindo, confessei, com a voz trêmula. Ele me olhou nos olhos e disse com calma: o medo é natural, Eliane. Mas não deixe que ele roube a chance de ser feliz. Você já sofreu demais. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu queria dizer tanto, mas não conseguia. Até que, num impulso, perguntei: você acredita que Deus ainda reserva amor para mim? Ele respirou fundo, como quem escolhe bem as palavras, e respondeu: eu não só acredito. Como vejo isso aqui diante de mim. Senti minhas pernas fraquejarem. Não era uma declaração arrebatadora, mas foi a frase mais verdadeira que alguém já me disse. Naquele instante, percebi que sim. Eu estava me apaixonando. E não era um amor qualquer. Era um amor que nascia com respeito, cuidado e fé. Enquanto isso, em casa, meu marido parecia cada vez mais incomodado. Suas provocações já não tinham o mesmo efeito. Eu não reagia com lágrimas, mas com silêncio firme. Ele notava minha mudança e isso o deixava inquieto. Você anda diferente, Eliane, disse ele, com os olhos estreitos. Acha que vai encontrar alguém melhor que eu? Respirei fundo e respondi com serenidade: eu não preciso de alguém melhor. Só preciso ser eu mesma. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mas dentro de mim eu sabia. Eu já não dependia mais da aprovação dele. Naquela noite, ajoelhei-me no quarto e falei com Deus como se fosse uma filha desesperada: Pai, obrigada por me mostrar que ainda posso sentir amor. Obrigada por colocar pessoas no meu caminho que me lembram quem eu sou. Dá-me coragem para seguir. Eu não quero mais viver apagada. Quero viver a vida que o Senhor planejou para mim. E foi nesse diálogo íntimo com Deus que compreendi: o verdadeiro milagre não é apenas encontrar alguém que nos ame. É primeiro reencontrar a nós mesmas. E eu estava nesse caminho. Quando fechei os olhos, senti paz. E junto dela, a certeza de que meu coração já tinha feito sua escolha.